telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem. Prezado telespectador, esta fotografia caracteriza Satanás. Na Bíblia Sagrada, ele é pintado de diversas formas e uma delas é de dragão, com 7 cabeças. Nós temos que lutar pela causa da verdade, mas temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade. E o Senhor diz na sua palavra: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E só com a nossa submissão a Deus é que isso pode acontecer. No princípio, assim, deste estudo, precisamos de saber com quem temos que lutar para entrar no lar da glória. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Esta foto caracteriza o capítulo 12 do livro do Apocalipse, onde há a batalha de Miguel e os seus anjos contra o dragão e os seus anjos. Precisamos de saber o que se passa no mundo. O mundo está infestado de hostes espirituais da maldade. E nós precisamos de sair vencedores por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo seu sangue derramado na cruz. Não estamos sós no universo, não. Há muita hoste espiritual da maldade por todo o universo, mas não creio que sejam de outros planetas,
mas sim da revolta de Satanás e dos seus anjos e agora também com os demónios. Aleluia, graças a Deus. Mais uma vez nos encontramos na presença do Senhor para lhe dar a glória, o louvor e a adoração. Deus é maravilhoso, aleluia. A minha alma engrandece ao Senhor e o louva e o adora, aleluia. Porque Ele tem sido tão bom, tão bom, tão bom para mim. Glória ao nome do Senhor. Não somente para mim, mas é bom para com todos aqueles que o amam e até para aqueles que não o amam. O Deus quer salvá-los, louvado seja o nome do Senhor. O motivo que nos leva, aleluia, a chegar à sua casa é para que você conheça a bondade deste Senhor, a quem nós amamos e servimos, e se renda de coração e alma ao Senhor. O aceite no seu coração, porque Ele é totalmente desejável. Aleluia. Ele é aquele que deu o seu Filho Jesus na cruz do Calvário para o salvar, para o livrar do inferno. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar para que esta mensagem seja uma mensagem de glória para o Senhor e de grande bênção para a sua alma. Amém. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom exaltar e glorificar o teu nome. Tu és maravilhoso, tu és poderoso. Aleluia. Ó Senhor, a nossa alma regozija na tua presença, porque sabemos em quem temos crido, num Deus Criador, aleluia, dos céus e da terra, aleluia, glória ao nome do Senhor. O Senhor que nos fez à sua imagem, conforme a sua semelhança, glória ao nome do Senhor. Um Senhor que nos foi preparar um lugar na casa do Pai e que diz na sua palavra que há de voltar para nos levar, aleluia, para onde Ele está. Glória ao nome do Senhor. Só isso é motivo de júbilo, Senhor. Glória. Aleluia. De nos alegrarmos. Sabemos que somos peregrinos e forasteiros neste lugar, mas uma pátria celeste nos aguarda, aleluia, onde nós vamos estar para todo sempre com o nosso Salvador. Amém. Senhor, lembra-te daqueles que vão ver esta mensagem e ouvir, Senhor. Aqueles que não têm esta certeza, Senhor. Aqueles que talvez estejam desviados do teu caminho. Ó Senhor Deus, aleluia. Nós oramos, Senhor, para que o seu entendimento seja aberto, aleluia, e tu possas fazer morada no seu coração. Amém. Senhor, abençoa o teu servo, inspira-o com graça e poder do alto. Amém. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. De novo no seu lar com a mensagem do céu. Hoje é um dia de boas novas, como vamos dizer, pois vamos ouvir a palavra de Deus. E ela é espírito e vida. É lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Meditando nela, por ela vivemos. Ela, a palavra de Deus, é o alimento espiritual que nós precisamos para ter vida com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Rendemos a Deus o louvor, a glória e a adoração que pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Cremos neste glorioso Criador do Universo que falou e tudo se fez, mandou e tudo apareceu. Nós cremos na criação, ela é tão vasta, tão magnífica, tão maravilhosa, e o pouco que conhecemos é aqui da Terra. Um outro pouquinho que conhecemos dos astros que os homens têm descoberto mostra-nos ainda a glória do Criador, mas não sabemos o que se passa para lá. O que sabemos é daqui da Terra, e que nosso Senhor Jesus Cristo veio à terra dar a sua vida pelos pecadores. O Criador mostrou-se na terra, veio em carne para poder morrer pela sua criação. E este livro sagrado não nos narra nada acerca de outros planetas ou vida noutros planetas
e que necessitem de pregação do Evangelho. Só aqui é que este livro sagrado se revela para a terra, para os pecadores, os quais foram feitos à imagem e semelhança de Deus, e assim nós damos graças a Jesus pelo seu sangue redentor. Ele nos resgatou para Deus Pai, pagou um preço muito grande, aquele em cuja boca nunca foi achado o engano, deu a sua vida por nós. Há pessoas que dizem que os judeus mataram a Jesus, que os romanos mataram a Jesus. E eu tenho que dizer o que este livro diz. Foste tu e foi eu que matamos a Jesus. Os nossos pecados levaram Cristo ao Calvário. O justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, neste dia, nós vamos meditar na Sagrada Escritura e vamos falar de um assunto de contenda contra Satanás e contra os seus demónios. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo deu poder e autoridade aos seus servos contra as potestades do inferno. De maneira que Jesus Cristo veio em carne dar a sua vida pelos pecadores para os salvar e perdoar os nossos pecados, vertendo o seu sangue na cruz, para te dar a vitória contra o mal. Quando uma pessoa é salva e é regenerada, somos da família de Deus e lutamos contra as potestades do inferno com a espada do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem de hoje é uma continuação de muitos estudos que temos feito referentes aos últimos dias da era da graça de Deus e do engano dos homens e do diabo, e dias, como disse Jesus, semelhantes aos dias de Noé e dias de Lot. Como temos dito, este é um trabalho do atalaia, do sentinela, do vigia, que está atento às manobras do inimigo e procura avisar o povo para que não seja tragado e que não seja condenado no inferno. Deu ouvidos aos avisos das Sagradas Escrituras, porque Deus procura as pessoas para as salvar e santificar, para que estejam um dia na glória do céu. E aqueles que já são seguidores de Jesus, ouça também até ao fim, para que se mantenha no caminho do Senhor. Mas o mais importante na vida é que quando somos salvos e redimidos pelo sangue de Cristo e começamos uma nova jornada na vida para a eternidade com Deus, nós temos que saber que entramos numa luta contra o inimigo da nossa alma, que a todo custo quer impedir a nossa marcha para o céu. Lembre-se disto. Quando nos convertemos, entramos numa luta que não existia antes porque nós estávamos debaixo da autoridade das potestades do inferno deste mundo. Mas quando nos convertemos, deixamos um Senhor que nos arruinava e nos matava, espiritualmente falando, e seguimos a Jesus que nos dá vida com abundância e vida eterna. Assim nós precisamos para isso de compreender a mensagem que se vai seguir. Por esta causa, todos nós, também bem cedo na nossa jornada, precisamos saber com quem lutamos espiritualmente, quem é aquele que quer impedir que atinjamos esse alvo da glória da casa de Deus. Não haja dúvida que para se entrar no reino dos céus, cada um de nós tem que empregar uma certa força espiritual e precisamos de uma preparação para isso. Precisamos do conhecimento espiritual narrado na Santa Escritura, que é Espírito e é vida. Jesus ensinou que desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Mateus 11 e verso 12. E é esta força espiritual que temos que empregar, luta contra as potestades do inferno para que possamos atingir o alvo da casa do Pai. E uma grande parte do povo da terra não tem este conhecimento destas forças espirituais malignas que nos rodeiam e andam confusos pensando que são os chamados extraterrestres.
e que são seres mais evoluídos, são até chamados seus irmãos e que esperam unir-se com eles, inventando uma nova teologia, e os demónios ficam muito contentes com isso. Para os cristãos de Cristo, esta é a frota diabólica, este é o exército dos anjos caídos, são anjos diabólicos com os seus demónios chamados de hostes espirituais da maldade. São a hierarquia satânica com os seus príncipes das trevas que no fim dos dias têm uma atividade maior e mais destruidora do que nunca, porque este livro nos narra isso. E naturalmente não é numa hora ou hora e meia que nós podemos dizer tudo, temos falado muito disso, portanto fique alertado que para os últimos dias haverá um trabalho contínuo de Satanás e dos seus anjos malignos e dos demónios fora do vulgar para arruinar, para matar e para destruir. Portanto, nós temos da parte de Jesus Cristo muitos e variados conselhos de sobreaviso para os últimos dias e particularmente a vigilância, porque muitos cristãos se tornarão virgens loucas, como está escrito em Mateus 25, sem azeite espiritual nas suas candeias. E um dos sintomas da derrota do povo em geral e até de muitos chamados cristãos é o facto da falta de interesse do assunto que estamos meditando em questão, ou seja, a atividade demoníaca e como ela se desencadeia para os últimos dias. Muitas pessoas, quando falamos de atividade demoníaca, das trevas, dos demónios, dos anjos caídos, de Satanás, as pessoas ficam, parece que, atormentadas. Não me fale disso, não falo nisso. Pois você precisa de ouvir isto, porque sem luta você não entra no céu. Foi Jesus que ensinou, desde os dias de João Batista, se apoderam do reino dos céus pela força espiritual, lutando contra Satanás e contra os seus anjos e contra os demónios. Portanto, um dos sintomas dos últimos dias no meio de muitos chamados cristãos é que eles não gostam de ouvir falar deste tema. Nas Santas Escrituras, para os últimos dias da graça de Deus, verificamos muitos e variados avisos de graves e terríveis tragédias, mas também de avisos de grandes dificuldades no caminho da fé. E também por essa mesma causa, o interesse pelo Evangelho em muitas partes da terra é diminuído e até abandonado, e juntando a isto os escândalos, Jesus disse que se trairiam uns aos outros e o amor de muitos esfriaria. Mateus 24, verso 10 ao verso 12. E estas coisas, muitos não discernem que é um ataque diabólico para evitar o conhecimento do trabalho das trevas, o trabalho dos anjos satânicos, dos demónios, para o tempo do fim. Não estão interessados e muitos vão ser tragados por falta desse interesse em saber que tem que ter uma luta contínua até entrar no céu. Você é cristão. Se realmente você é cristão, você conhece isto. E sabe que estou falando o que diz a Santa Escritura. Se você não é cristão, peço-lhe, em nome de Jesus, que você ouça até ao fim a mensagem e que dê o seu coração a Jesus e que clame pelo sangue do Cordeiro de Deus vertido no Calvário e que peça a Deus o seu perdão, a sua salvação graciosa para se tornar um filho de Deus, para ser um soldado de Cristo, lutando pela causa da verdade e lutando contra as hostes espirituais da maldade. Se dermos atenção à exposição das Santas Escrituras, seremos pessoas sábias, evitaremos o sofrimento e derrota espiritual aqui e no outro lado da vida. Naturalmente, estas coisas não são a primeira vez que nós falamos, porque muitas vezes avisamos o povo em muitas outras mensagens. E hoje é mais um aviso de que estamos vivendo últimos dias com muita atividade satânica pelo mundo inteiro. Assim, para esta meditação, vamos ler 3 textos sagrados. Primeiro, a missão de Jesus Cristo na Terra.
Segundo, o trabalho do diabo e seus demónios na terra. E em terceiro lugar, o nosso trabalho na luta espiritual em sinais visíveis. Vamos então ver ou ler o primeiro texto que diz em João 10, verso 10 e verso 11, uma mensagem muito conhecida. Jesus afirmou: o ladrão, referindo-se ao diabo, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Diga, Satanás não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Segundo o texto afirma: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E 1 João 3 e verso 8. E um terceiro texto diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Diga amém. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, verso 10 ao verso 12. Contra quem é que temos que lutar? A Bíblia Sagrada diz que são principados, são potestades, são príncipes das trevas, são hostes espirituais da maldade. E se nós não lutarmos, já estamos vencidos. Portanto, temos que empregar esta força espiritual, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Após esta leitura, prestemos atenção a 3 aspectos do estudo: a missão de Jesus na terra, como já foi dito, o trabalho do diabo e os seus demónios na terra, e em terceiro lugar, a nossa luta espiritual e sinais visíveis. Introduzindo, depois desta introdução, introduzindo o estudo. Para os últimos dias da Era da Graça, são muitas as vezes que as Santas Escrituras nos chamam a atenção que eles serão caracterizados pela violência, pelo engano, pelas orgias sexuais, pela manipulação da genética, pela corrupção de toda a ordem, além dos sinais proféticos de Mateus 24, 6 a 8, de guerras, pestilências, fomes, terremotos, etc. E para a Igreja de Cristo, Paulo disse que eram tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3 e verso 1. E esses trabalhos vêm de muitas e variadas formas de luta contra aqueles que encetaram a sua viagem para o lar do céu. Tempos de confusão, tempos de engano, tempos de apostasia, tempos de grande perigo na fé dos cristãos, tempos de perseguição e mortes, como se vê nestes dias. Tempos trabalhosos. Fiquemos avisados e fiquemos em pé, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E estes tempos trabalhosos trazem consigo a causa, que é a exortação de que não sofrerão a sã doutrina, porque amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4, verso 3, ensinando doutrinas de demónios. Nós não é a primeira vez que falamos disto, muitas vezes mencionamos este verso. Então os demónios também ensinam as doutrinas de seu pai. E através de quem ensinam? Os demónios não têm uma voz se não tiver um corpo. Só dentro desse corpo é que eles podem falar. De maneira que as doutrinas de demónios pulverizam o mundo inteiro. Muitos púlpitos há que se parece está ouvindo o Evangelho e estão ouvindo doutrinas
de demónios. Então, no meio do cristianismo é de esperar muita confusão por essa causa do ensino dos últimos dias, de falsos profetas, de falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão ao Senhor que os resgatou. 2 Pedro 2 e verso 1. Segundo Jesus ensinou, os tempos do fim, os tempos da sua segunda manifestação, seriam semelhantes aos dias de Noé e aos dias de Lot. E sobre isso temos estudado bastante. E esta mensagem é uma continuação para aviso nosso. Entretanto, estes 3 textos sagrados ensinam sobre a missão de Jesus, sobre o trabalho de Satanás e sobre a luta espiritual dos seguidores de Cristo contra as hostes espirituais da maldade. E o facto é que Jesus tem um glorioso reino que introduziu na terra com o seu sacrifício vicário na cruz para a nossa entrada nesse reino celestial. Mas Satanás também tem um reino de trevas e seus vassalos, que lutam para impedir o homem de entrar nesse reino de Deus, e precisamos de conhecê-lo. Em primeiro lugar, a missão de Jesus na terra. O nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo na terra não foi um caso fortuito, não foi uma obra do acaso, não foi uma obra de religiosos de Israel do seu tempo. Esta gloriosa e santa figura veio cumprir a vontade do Pai, dando a sua vida em resgate das nossas almas. Desde a fundação do mundo, Jesus tinha sentença de morte de que um dia teria lugar na história bíblica e no cumprimento profético da mensagem bíblica. O facto é que assim estava decretado que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13 e verso 8 diga: o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. De maneira que não foram os homens que o mataram, foste tu e fui eu que levamos Cristo ao Calvário, porque ele veio com uma sentença de morte. Para quê? Esta sentença está escrita em Gênesis 3 e verso 15, na semente da mulher, para ferir a cabeça da serpente. Ele provou a morte por ti e por mim, para que nós possamos ter vida abundante e vida eterna com Jesus. Dentro de momentos voltamos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, verso 10 e verso 11. A Deus seja dada toda a glória pela sua graça, pela sua salvação e pela sua redenção. Jesus Cristo também não é um profeta como outro qualquer. Para muitos, esta santa e gloriosa figura é desconhecida tanto nos seus atributos divinos como na sua missão na terra. São muitas as escrituras que nos ensinam quem é Jesus Cristo e o que ele fez no Calvário, mas desconhecem por falta de estudo, de meditação. Primeiro, Jesus Cristo é Deus revelado em carne para poder morrer pelo homem e salvá-lo. Diga comigo, Jesus Cristo é Deus revelado em carne. Louvado seja o nome do Senhor. Em João 1, verso 1 ao verso 10 diz, entre outras estas palavras, no princípio era o Verbo, era a palavra. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Diga comigo, todas as coisas foram feitas por Jesus Cristo. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira que ilumia todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo. E o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Diga, e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu.
Em Colossenses 1, verso 15 ao verso 17, afirma que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha, ninguém viu a Deus. O Filho do Homem o fez conhecer. Nunca ninguém poderá ver a Deus como Ele é e viver. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Não existe no mundo outra fonte de revelação acerca de Jesus Cristo. Estas são as Santas Escrituras, que revelam que Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Pergunta-se por que há tanta luta contra este glorioso Criador. A resposta é a ignorância dos homens. Diga com uma voz bem forte. A resposta é a ignorância dos homens acerca de quem é Jesus. O facto é que está escrito em 1 Coríntios 2, verso 6 ao verso 8, estas palavras: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da Glória. Aí está a ignorância até daqueles que se diziam mestres teólogos em Israel. Se eles conhecessem, nunca o crucificariam. Louvado seja o nome do Senhor. A missão de Jesus Cristo na terra foi de glorificar o Pai e dar a sua vida pelo mundo para salvar esse mundo e dar-lhe a vida eterna, salvar as pessoas do mundo. Ele teve uma missão, era glorificar a Deus Pai e salvar aqueles que Ele criou à sua imagem e semelhança. Em João 17, verso 3 ao verso 5 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Esta é a missão de Jesus Cristo. A obra foi consumada no Calvário. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Diga: glorifica-me tu, ó Pai, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Diga 7 vezes antes, 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 antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, já Jesus Cristo existia com o Pai. Estas Santas Escrituras revelam bem quem é Jesus Cristo e a sua missão na terra. Antes que o mundo existisse, Jesus Cristo já existia. Ele próprio disse aos judeus: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. A sua missão foi dar a sua vida para nos salvar no Calvário, porque está escrito em João 3, 16 e 17, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo era um homem como eu e como tu, mas era o homem perfeito, era o homem Deus. Na sua boca nunca foi achado engano. Ele teve que encarnar para poder morrer, verter o seu sangue por ti e por mim, para nos resgatar da maldição do pecado. Sabemos nós quem é Jesus? Ele é o Criador do mundo, Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Redentor do mundo, Ele deu a sua vida para nos dar a vida eterna. Em Atos 20, verso 28, afirma: olhai por vós, dizia o apóstolo Paulo aos anciãos daquele lugar, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue.
Há muitas pessoas que não entendem que Deus se pode revelar em carne, pois Deus se revelou em carne. Na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a situação da humanidade é destituída e condenada ao eterno sofrimento na eternidade, e Cristo se deu a si mesmo em preço de nosso resgate para servir de testemunho a seu tempo. 1 Timóteo 2 e verso 6, e em Romanos 3, 24 e 25 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha, você não precisa pagar nada. Eu também não paguei nada para ser resgatado, para ser salvo, para ser redimido, para entrar no céu. Eu não paguei nada. Foi por misericórdia e pela graça de Deus, exercendo fé no sacrifício de Jesus Cristo, me tornei um filhinho de Deus por adoção e um servo para servir ao Senhor, ao qual propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus. Os meus pecados, os pecados de todos os cristãos foram remidos, foram pagos. Louvado seja Deus por Cristo no seu sacrifício no Calvário. O nosso texto de João 10. 10 e 11 fala-nos da vida abundante que Deus nos dá na terra, porque é a única vida que vale a pena viver, e a vida eterna no céu, através do seu sacrifício no Calvário. A sua missão na terra foi um ato de redenção da humanidade perdida e condenada ao eterno sofrimento. A manifestação de Cristo na terra foi o cumprimento profético do que dele estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24 e verso 44. A vida de Jesus na terra estava escrita antes dele nascer, porque assim Deus ordenou este plano de redenção da humanidade. E a razão da manifestação de Deus em carne na pessoa de Jesus Cristo foi desfazer as obras do diabo. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3 e verso 8. E a Bíblia diz: quem comete pecado é do diabo. Ora, eu não creio que você queira pertencer a Satanás, que está condenado eternamente ao lago de fogo. De maneira que, para nos vermos livres disso, precisamos de aceitar o que Cristo fez no Calvário, que desfez as obras do diabo. Mas precisamos dar valor a esse sacrifício, a esse sangue, a essa vida. Como? Aceitando em nossos corações o seu ensino sagrado e tornando-nos seus filhos e seus seguidores. Tão fácil como isto. Agora, você tem que saber que se você tomar essa direção, se você não é uma pessoa salva, você vai entrar na luta como Jesus falou, que desde os dias de João Batista se emprega força para entrar no reino de Deus. Louvado seja Deus. Esta é a nossa esperança. Agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus desfez as obras satânicas com o seu precioso sangue e libertou a humanidade. O justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. A única coisa que precisamos fazer é crer em Jesus e seguir o seu santo ensino. E um dia, no céu, estaremos nas mansões celestiais, onde as ruas são de ouro e as portas são de pérola. Você quer atingir esse lugar? Você precisa de aceitar Cristo como seu Salvador pessoal e precisa de segui-lo e obedecê-lo. Segundo lugar, o trabalho de Satanás e seus demónios na terra. Segundo o nosso texto, o trabalho do diabo é roubar, matar e destruir. João 10 e verso 10. Mas lembre-se que o diabo não está sozinho. Satanás levou 1/3 dos anjos de Deus. E eles são milhões de milhões. Satanás levou 1/3 desses anjos. E não só. E tem ao seu dispor todos os demónios para que se infiltrem nas pessoas, porque os anjos, ou de Deus ou diabólicos, não podem entrar nas pessoas.
Quem pode entrar nas pessoas e entram são os demónios. São espíritos de demónios. Ora bem, você tenha atenção àquilo que vai ouvir, porque, embora não seja toda a explicação, é o suficiente para saber quem são esses demónios. Toda a violência que no mundo existe, todo o crime, todo o roubo, todo o sofrimento das pessoas, teve uma origem, e essa foi passada no céu, com a revolta do querubim ungido, chamado Lucifer, o anjo de luz, que ainda hoje, segundo São Paulo, ele, o Satanás, o diabo, se transfigura em anjo de luz. Por isso não é muito que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Por isso eu disse e volto a repetir, há muitos púlpitos onde ensinam doutrinas de demónios, ali estão transfigurados os ministros de Satanás. Louvado seja Deus. Você dirá, então, como é que eu posso ouvir o Evangelho? Aonde é que eu vou ouvir? Você veja na Bíblia Sagrada as 7 igrejas do Apocalipse e procure saber acerca da igreja de Filadélfia e outras parecidas que ali estão. E siga esse ensino sagrado. Louvado seja Deus nosso Senhor. Todo mal teve um começo e ficou escrito nas Santas Escrituras para nosso aviso e nosso ensino. E também está escrito como vencer esse mal através de Jesus Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer. Diga amém. Sem Jesus nada podemos fazer. Em Isaías 14 e em Ezequiel 28, revela a queda e trabalho maligno desse querubim ungido, desse chamado anjo de luz. E em Apocalipse 12, verso 4, Judas 6 e 2 Pedro 2, verso 4, revelam os anjos caídos que seguiram a Satanás, que se revoltaram contra Deus na queda de Lucifer. E esses são os exércitos do diabo que causam que o mundo e os homens sofram violência, lágrimas, guerras e luto. Mas além disto existem nesses exércitos da maldade, de Efésios 6, verso 10 ao verso 12, um sem número de demónios, juntos com os seus comandantes. Esses principados, esses príncipes das trevas, essas potestades do ar. Toma atenção ao que diz a Santa Escritura. E quando nós tomamos atenção à Bíblia Sagrada, nós ingerimos pão do céu, pão espiritual, que nos alimenta o espírito e a alma e nos faz ficar em pé, em frente às vicissitudes, em frente das lutas, em frente das potestades do inferno, porque Jesus dá autoridade aos seus servos contra toda a potestade do inferno e até diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Já na história do rei Saul, do passado de Israel, quando este desobedeceu a Deus, o Senhor se retirou dele. O Senhor Deus se retirou dele. E logo ficou atormentado e assombrado com um espírito maligno. 1 Samuel 16, verso 14 e verso 15. De maneira que os demónios já não são desta altura. Já há muito que atormentam aqueles que desobedecem a Deus, aqueles que voltam-lhe as costas em vez de lhe voltar a face, aqueles que andam por este mundo e que não se importam com as coisas de Deus, ficam possuídos por espíritos atormentadores. Está escrito em 1 Samuel 16, 14 e 15. Então Deus se retira. E ai daquele que Deus se retira dele, que foi o caso de Sansão, o homem possante, o homem cheio de força, o homem que matava tudo e todos os seus inimigos de Israel. Esse homem ficou sem os seus olhos porque o diabo lhe pôs uma prostituta no seu seio.
E tanto brincou com coisas sérias que ficou naquela situação. Quando Deus se retira do homem, o homem é um farrapo nas mãos dos demónios e nas mãos de Satanás. É preciso ouvir estas coisas, resistir ao diabo, sujeitando-nos a Deus, e o diabo fugirá de nós. Só dessa forma isso acontece. Então, o seu fim foi consultar uma feiticeira. Estou falando deste primeiro rei de Israel. O seu fim foi consultar uma feiticeira, porque quando nós não servimos a Deus, servimos o diabo. Isto é preciso compreender. E matou-se a si mesmo com a sua própria espada. 1 Samuel 28:7, 1 Samuel 31 e verso 4. Mas este homem chegou até a profetizar. Digamos, ele até foi cheio do Espírito Santo, com os servos de Deus. 1 Samuel 10, verso 6 ao verso 10. É bom lembrar que quando encetamos esta viagem para o céu, devemos nos manter firmes e fiéis no caminho, para não sermos como aquela porca lavada e aquele cão que volta ao espojador da lama e ao seu próprio vômito. Precisamos de saber com quem lutamos, contra quem lutamos e resistir-lhe obedecendo a Deus. Este é o trabalho do diabo, os seus exércitos da maldade, é roubar, é matar, é destruir. E é importante saber que ou somos possuídos pelo Espírito Santo ou somos possuídos por espíritos malignos. Ponto final. Lembre-se de que o mundo está cheio dos exércitos da maldade, com potestades, príncipes, forças espirituais malignas, anjos caídos, demónios que entram nas pessoas e os levam à prática da violência, da podridão moral, corrupção dos seus corpos, alteração da genética, como no tempo de Noé, etc. etc. Precisamos de saber isto. Dentro de momentos voltamos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, verso 10 e verso 11. Meus amados que nos escutam, nós precisamos de saber o que é há no mundo, estas potestades do inferno que nos querem impedir que cheguemos ao céu. E nós temos que lutar contra elas. Jesus disse que desde os dias de João Batista se emprega força para entrar no seu reino. Louvado seja Deus! Até temos um corinho que nos fala disto. Há crentes que não gostam de passar tribulação. Há crentes que não gostam de passar tribulação, mas para entrar no céu é com lutas, meu irmão. Mas a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. Há reino contra reino, há nação contra nação, há filhos contra pais, há irmãos contra irmãos, mas a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. Por que é que a luta passa? Tiago 4,7 tem a resposta. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pois nem tudo é mau na vida, graças a Deus, que sempre nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E a vida realmente, a vida cristã, é a única vida que vale a pena viver. É uma vida abundante aqui e no céu, a vida eterna. E há um outro corinho que diz, há vitória em Jesus. Há vitória em Jesus, há vitória pela cruz, sim, há força e poder para todo aquele que crê. Oh, sim, para mim, também para ti,
Há vitória em Jesus, vida, força e luz. Meus amados, está escrito: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Diga desfazer as obras do diabo. E com Cristo somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós estávamos falando acerca destas hostes espirituais da maldade, destes príncipes que praticam a violência ou mandam praticá-la, que alteram a genética, etc. Como no tempo de Noé nós estamos vivendo esses dias. E esses demónios se infiltram nas pessoas e as possuem. E causam doenças, violências, prostituições, adultérios, cegueiras, surdez, guerras, e entram também nos animais, como está escrito no Novo Testamento. Por exemplo, para compreendermos melhor Maria Madalena, que todos os cristãos conhecem a sua história da Bíblia, ela era possuída por 7 demónios que Jesus a libertou em Lucas 8 e verso 2. Mas um pequeno jovem, uma criança ainda, o demónio nele o lançava no fogo e na água para o destruir. Este é o trabalho de Satanás: matar, destruir e roubar, e os seus seguidores. Até que Jesus o libertou, conforme está escrito em Mateus 17, 14 a 18. Mas em Marcos 5, verso 1 ao verso 20, encontra-se um homem que era possuído por uma legião de demónios, cuja morada era nos montes e cemitérios, e andava sempre de dia e de noite. Pergunto, como é que uma pessoa só podia ser um recipiente de uma legião de demónios? 6.000 demónios? Dentro de uma só pessoa, dentro de um só homem? Quer dizer, os demónios são espíritos, não são anjos. São espíritos. E podem se infiltrar tanto nas pessoas como nos animais, e podem levar essas pessoas e esses animais até à morte. Como foi este caso, que os porcos morreram. Louvado seja Deus. Assim, uma só pessoa pode ainda nos nossos dias ser morada de um ou mais dezenas ou centenas ou milhares de demónios e fazer atos terríveis, como assassinatos em série, atos de grande violência, e corromper a humanidade e causar atos de destruição e terror. Uma só pessoa pode fazer atos terríveis. Mas uma pessoa normal não pratica isso. Uma pessoa que não é possuída por Satanás nem pelos seus demónios não pratica isso. E essa legião de demónios foi expulsa por nosso Senhor Jesus Cristo, o qual lhe permitiu que entrasse numa vara de porcos, e eram cerca de 2.000. Então vejamos que esses demónios levaram os porcos à morte, afogados no mar. Podemos nós compreender? Os manicômios estão cheios de pessoas que estão atormentadas de espíritos malignos, e o povo não sabe, as autoridades não creem nisso, etc, etc. Os demónios têm uma procedência. Toma atenção a isto, que eu vou dar a melhor explicação que eu sei, e não é completa, mas para agora é a melhor explicação que eu sei acerca da procedência dos demónios. Eu devo dizer que Deus, na sua criação, nunca criou um demónio. Criou sim os anjos, e eles seguiram a Satanás. Mas os anjos que seguiram a Satanás não são demónios. Então, de onde procedem os demónios? É natural que hajam outras explicações. Vamos dar a nossa, e não será completa. Louvado seja Deus nosso Senhor. Segundo as Santas Escrituras, elas nunca nos informaram de demónios até ao dilúvio. As Escrituras não nos informam que houveram demónios até ao dilúvio. Portanto, haviam sim anjos caídos que seguiram a Satanás e que se misturaram com as filhas dos homens e delas geraram filhos. Em Gênesis 6, verso 2 ao verso 4, revela essa mistura,
e que daí resultou nos varões de fama da antiguidade, chamados de gigantes ou Nefilims, os varões de fama, que nestes dias está em grande estudo por todo o mundo. Quanto a este ministério, temos estudado muito sobre este assunto dos gigantes, dos Nefilims, e vamos apenas repetir as escrituras que nos indicam quem eram esses filhos de Deus que entraram às filhas dos homens, que realmente eram anjos e não os filhos de Sete. Eram anjos antes de seguir a Satanás, como se vê em Job 1 e verso 6, Job 2, verso 1 e 2, e Job 38 e verso 7. Todas estas reuniões de Deus com os anjos foram passadas no céu, onde Satanás também tinha acesso ao céu e também foi a essa reunião e o Senhor lhe disse: vistes, de onde é que tens andado? Eu venho da terra de passear por ela. Disse Satanás: tu viste o meu servo Job, que não há homem igual na terra, etc, etc. Portanto, as reuniões desses filhos de Deus eram no céu. Esta expressão, filhos de Deus, é aplicada somente naquela parte, no Velho Testamento, aos anjos. No Novo Testamento, é aplicada aos regenerados, às pessoas salvas, àqueles que são santificados, àqueles que aceitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. E estes gigantes, estes Nefilins, antes do dilúvio, todos morreram com as águas, afogados naturalmente. Como toda a carne que estava corrompida, salvou-se apenas Noé, que não estava corrompido, como diz em Gênesis 6 e verso 9. Era o único que estava puro, não tinha sido alterada a sua geração. De maneira que todos esses Nefilins, esses gigantes, morreram. Agora surge uma pergunta: para onde foram esses espíritos desses Nefilins, desses gigantes, visto que são produto alterado da criação de Deus? A resposta, não sendo fácil, é que eles eram filhos, ou foram feitos filhos do diabo, produto de anjos caídos e sem poderem ir para o paraíso, não têm lugar de repouso, nem tampouco podem ser redimidos ou ressuscitados, porque são uma criação alterada por Satanás, tornando-se filhos do diabo. Louvado seja Deus! E crê-se que estes espíritos alterados se tornaram, então, nos chamados demónios, ou espíritos de demónios, que buscam entrar nas pessoas e possuí-las, e nos animais, como temos visto, como vimos nas Santas Escrituras. Ainda hoje, e creio que mais do que no passado, o mundo inteiro está cheio de pessoas possuídas por essas hostes espirituais da maldade. Mas a história da procedência dos demónios continuou depois do dilúvio, com a nova manifestação de outros anjos caídos, ou talvez os mesmos, quem sabe, e que por todo o tempo que Israel esteve no Egito a desenvolver-se como nação, pulverizaram a terra de Canaã por cerca de 400 anos. O facto é que em Gênesis 6 e verso 4 diz que houveram esses Nefilins antes e depois do dilúvio. E o facto é que temos muitas referências bíblicas da sua existência nas terras de Canaã. Por exemplo, quando os 12 espias de Israel foram espiar a terra prometida, em Números 13, 33, ali estavam os gigantes, os Nefilins, que se tornaram em grande número naqueles 400 anos. E os espias diziam que eram aos seus olhos como gafanhotos, tal era a sua estatura, e como temos dito Amós 2 e verso 9, eram como a altura do cedro e como a força do carvalho. E assim temos a história bíblica de muitos gigantes e com vários nomes, ou seja, Anaquins, os Enins, os Emins, os Rafaímos, os Anzumins, os Zumins e muitos outros, até chegarmos ao tempo de Davi e Golias em 1 Samuel 17. Também aí temos gigantes, porque
o servo de Deus, aquele pequeno pastor, foi ao ribeiro buscar 5 pedras, pôs na sua funda e matou aquele gigante Golias com uma só pedra. Mas ele levou 5 e fala-se que a razão de ele levar 5 é que o Golias tinha mais 4 irmãos. De maneira que continuavam os gigantes no tempo do rei David. E embora muitos desses gigantes fossem mortos, como dizem Josué, capítulo 11, verso 22, que alguns ficaram em Gaza, em Gat e em Asdod, e naturalmente se multiplicaram, eu creio que foram por todo o mundo. Muitos deles tiveram medo porque viram outros a morrer e fugiram para todo o mundo. O importante disto é, para os nossos dias presentes, é que nessa mesma região do passado, atualmente estão havendo problemas da violência e creio que com os descendentes desses nefilins, que ao longo dos séculos se multiplicaram e com a aparência de pessoas agora normais pelo tempo, etc., mas eles estarão ainda por todo o mundo. O facto é que eles também arranjaram um Deus diferente do Deus dos judeus e dos cristãos. E têm enchido o mundo de uma doutrina diabólica, cuja doutrina é: se te não convertes aos moslims, ao Islão, tu morres. Ou tens que escolher seguir a Maomé, ou então vais morrer. E essa é a doutrina diabólica, como disse Jesus, que Satanás veio para matar, destruir e roubar. E isso tem acontecido no Iraque e na Síria e no Egito em nossos dias. E Jesus disse ao diabo, disse que o diabo veio para matar, destruir e roubar. João 10, verso 10, mas que Jesus veio dar vida com abundância e vida eterna. Realmente, aquele que matar será réu de juízo. O movimento cristão, a igreja cristã, não mata, ama. Deus é amor e por isso disse, ou está escrito em João 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas há religiões que matam, destroem, etc, etc, etc. Vários teólogos destes dias até creem que muitos desses nefilinhos atuais estão fazendo parte de vários governos de nações e naturalmente terão o nome de ateus, não creem em Deus. E quando esses espíritos saem dos corpos pela morte, eles se tornam em demónios e seguem o seu pai e seu trabalho destruidor, porque não podem ser candidatos à ressurreição nem à remissão devido à alteração genética que receberam dos seus pais. Esta é a explicação de vários teólogos e também devido ao facto da situação do mundo corrompido, à semelhança dos dias de Noé e de Lot, que falou Jesus em Lucas 17, 26 a 30 e Mateus 24, 37 a 39. Chegamos então à conclusão de que Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja ao céu. Estamos vivendo dias semelhantes aos dias de Noé e de Lot, da genética alterada, da carne corrompida, de animais com humanos, etc, etc. Isto está acontecendo no mundo. E é possível que esses espíritos, que não podem ser redimidos, sejam esses espíritos descarnados pela morte dos seus corpos e que procuram entrar nas pessoas e os levam a toda a sorte de violência e aberrações sexuais, como no passado, e o facto é que temos isso no tempo presente. Muitos, contudo, são libertados pela pregação do Evangelho. Muitas pessoas que são possessas de demónios são libertados desses demónios e eles vão para outros lugares. Ou metem-se noutras pessoas ou noutros animais. Por exemplo, lembremos-nos de que em Apocalipse 16, verso 13 e verso 14 diz: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. De maneira que eles até têm, neste caso, aparência de rãs.
era um deus do Egito. De maneira que aqui estamos nós perante esta situação, estudando as Escrituras para ficarmos avisados de quem podem ser estes demónios que nos últimos dias estarão em grande atividade pelo mundo fora, porque são espíritos de demónios, diz a palavra de Deus, estas semelhantes arras são espíritos de demónios que fazem prodígios. Diga que fazem prodígios. Eles têm a autoridade do seu Pai, eles fazem milagres que enganam o povo, fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele dia do Deus Todo-Poderoso. Eles têm essa influência satânica, vão à procura dos reis de todo o mundo para os liderar, para destruir Israel, quando Deus entrará em juízo com esses reis, com essas nações. Além disto, até ensinam doutrinas do seu Pai através de pregadores e ensinadores das coisas de Deus. E muita gente há nestes dias que ouvem doutrinas de demónios, como diz em 1 Timóteo 4, verso 1, e pensam que estão a ouvir o Evangelho. Porque não podem discernir, não sabem discernir, não têm conhecimento destas coisas. Terceiro lugar, a nossa luta espiritual e sinais visíveis dos últimos dias. Mas antes de continuar, vamos fazer uma pausa. Então, como íamos falando, vamos ao terceiro aspecto do estudo, ou seja, a nossa luta espiritual e sinais visíveis dos últimos dias. Acerca das lutas espirituais das trevas, não restam dúvidas do seu trabalho destruidor nos homens e nas nações. E devemos estar certos de que a mentira, o engano, a violência, a destruição é a obra de Satanás, dos seus anjos e dos seus demónios. Mas os governos não reconhecem isso. E que somente existe um modo de podermos vencer e não sermos vencidos por essas potestades do inferno. E são muitas as criaturas, as escrituras, melhor dito, que nos advertem. Olhai, que ninguém vos engane. Porque vivemos num mundo de enganadores. E quem são esses enganadores? São servos de Satanás. Devemos procurar saber a verdade que é Jesus Cristo, porque o Senhor fez a sua parte no Calvário. Deu a sua vida por nós, para nos salvar, mas todos nós temos que fazer a nossa parte e sairmos vencedores destas lutas espirituais. Jesus veio desfazer as obras do diabo, mas a nossa parte é a nossa obediência ao seu ensino. Essa tem que ser feita. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Louvado seja Deus. E disse o Senhor: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, verso 32. Mas como já foi dito desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Diga, pela força se apoderam dele. Não é a força física, força espiritual contra as potestades do inferno. Você quer ir para o céu? Você tem que lutar. Louvado seja Deus. Se não lutarmos contra estas hostes espirituais da maldade, então seremos vencidos. O facto é que existe um enorme exército de agentes da maldade. São o diabo e os seus anjos, são os seus demónios, cujo trabalho é roubar, matar e destruir, etc. E precisamos de exercer uma estratégia de proteção. E o primeiro passo é a nossa obediência a Deus para vencer. Diga, o primeiro passo é a nossa obediência para vencer. Sujeição a Deus para que o diabo fuja de nós. Em Tiago 4,7 diz estas palavras: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O segundo passo é colocar sobre nós toda a armadura espiritual de Deus, que consta de 7 partes. E, naturalmente, se fôssemos a pregar estas 7 partes, precisaríamos pelo menos mais 3/4 de hora.
mas não vamos fazê-lo, apenas vamos dizer o que está escrito na Santa Escritura. Primeiro, a primeira parte é ter os lombos cingidos com a verdade, e a verdade é Jesus. Segundo, também estar vestidos com a couraça da justiça. Terceiro, também ter os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Em quarto, também possuir o escudo da fé. Em quinto lugar, também ter o capacete da salvação. Em sexto, possuir também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E em sétimo lugar, orando em todo o tempo. Esta é a única maneira de lutar contra este exército da maldade, e muitas pessoas são entregadas e destruídas por não colocar sobre si esta armadura espiritual. O povo que se converte a Deus e aceita a Jesus Cristo como seu Senhor entra nesta luta espiritual e precisa desta proteção que acabamos de ler, desta armadura de Deus. E para finalizar, vamos falar sobre sinais visíveis do tempo do fim. Primeiro, a luta contra o cristianismo. Nestes últimos dias, são muitos os cristãos que têm sido massacrados, crucificados, queimados vivos, que faz lembrar os tempos da antiga Roma pagã, no princípio do cristianismo e da chamada Santa Inquisição pela Igreja Católica Romana. Igreja. Naturalmente que não era a Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo são membros do seu corpo que amam como o seu Senhor, que é a cabeça da Igreja. Mas isto faz lembrar esses tempos da antiga Roma pagã, onde crucificavam e queimavam os cristãos vivos e na chamada Santa Inquisição queimavam-os nas praças públicas e os matavam. As fotos que vamos ver requer prudência com as crianças, portanto, para o programa e seja visto apenas por adultos. Vamos então ver duas fotos. E esta é a situação no Médio Oriente, onde tudo começou, onde Satanás e os seus anjos vieram tentar a humanidade e veio o dilúvio e vieram os gigantes e os nefilins, e esta é a informação do que se passa nestes dias. 8 cristãos crucificados na Síria por os terroristas islâmicos da ISIS. Ou te convertes ao Islão ou morres. Dias trabalhosos para a Igreja de Cristo. Crucificam os seguidores de Cristo naquelas áreas. E assim vai o mundo nestes dias. O que é que nós esperamos? Que Jesus Cristo venha buscar a sua Igreja. Meus amados, nós chegamos a um tempo no cristianismo que tudo nos indica que Jesus Cristo virá breve buscar a sua Igreja. Os cristãos estão sendo mortos em diversas partes do mundo. Suas casas de oração são incendiadas. Os cristãos andam fugidos. A fúria dos ismaelitas contra os cristãos é obra de Satanás e dos demónios. Numa nação africana, vi eu, na internet, os cristãos a serem queimados vivos. No Sudão, disse o filho de Billy Graham que os cristãos são enterrados vivos. Na Síria, como vimos, são crucificados, e assim teria acontecido no Egito e no Iraque e noutros lugares. O cristianismo não mata, ama. Por isso nós somos chamados a julgar quem é de Deus e quem é do diabo, através destas coisas. Jesus disse em Mateus 10, verso 22, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. O que é que tem o nome de Jesus para ser odiado? Em Mateus 24, verso 9, afirma, então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, de todas as nações, por causa do meu nome. O que é que tem o nome de Jesus? Deixe-me dizer que é nome sobre todo, nome ao qual todo joelho há de confessar,
há de dobrar-se e toda a língua há de confessar que Ele é o Senhor, o Filho de Deus. Os acontecimentos do Iraque e da Síria nestes últimos anos, de 2013 e 2014, podem levar aquela região à completa destruição de Damasco, que, segundo os teólogos, nunca teve a sua profecia cumprida de Isaías 17, verso 1 ao verso 3. Os islâmicos têm afirmado que para o seu Mahdi aparecer, o mundo tem que estar num caos. E eles estão a criar esse caos com o terror. E é isto que os terroristas islâmicos estão fazendo um pouco por todo o mundo. Contudo, não existe nenhum Mahdi, mas sim o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, o homem da falsa paz, que governará 7 anos este mundo com o falso profeta, e está escrito em Revelação, Apocalipse capítulo 13, etc. E é com este homem e com o falso profeta que o mundo será levado à sua destruição, como nunca houve na história do planeta, como disse Jesus em Mateus 24, 21 e 22, que se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Acordemos para estas realidades do tempo em que vivemos, busquemos ao Senhor enquanto se pode encontrar. E os demónios estão tomando conta dos assassinos para os incitar à violência. Deus nunca criou os demónios. Esta é a obra de Satanás na mistura dos seus anjos caídos. Esta é a situação do Médio Oriente e ela poderá também desencadear a Terceira Guerra Mundial e o Armagedão para o grande dia de Deus. E este terrorismo islâmico está alastrando a muitas nações e o dia do Senhor se aproxima por causa da opressão feita também a Israel e a Jerusalém. Assim diz em Joel 3 e verso 2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança em Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Repartindo a minha terra. Aquela terra é de Deus, e Ele deu em herança perpétua a Israel, como temos falado noutros estudos. E em Zacarias 12, e verso 3 afirma: e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações. Os juízos de Deus têm que vir sobre as nações e sobre os líderes que rejeitam a Cristo e a Israel. E em Apocalipse capítulo 6, verso 15 ao verso 17, diz que eles clamarão aos montes e aos rochedos para caírem sobre eles, para os esconder da face do que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Deus vai abrir o céu e vai fazer com que os seus inimigos vejam a sua glória, fiquem atormentados de tal maneira que peçam às montanhas para os destruir, porque Jesus Cristo vem também com a sua ira para a terra. Já no Salmo 2, verso 1 ao verso 3 diz: porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Qual é o governo que hoje teme a Deus? Digamos, não existe. O mundo está no maligno. Nestes dias, são muitos os cristãos que têm sido mortos por atos violentos, como serem queimados vivos e crucificados, e Deus virá entrar em juízo com as nações em breve. Segundo lugar, o ódio contra Israel terá também o seu fim. Além do que já foi dito, no Salmo 83, verso 1 ao verso 8, ele terá o seu cumprimento, e eu creio que por este tempo se cumprirá também, ou por esse tempo se cumprirá também, Ezequiel 38 e 39, naquela invasão da Rússia e dos seus satélites islâmicos contra a terra prometida, na invasão de Gog e Magog contra Israel, onde Deus lhe dará ali uma sepultura na terra dos judeus, e eles farão à Rússia um funeral de 7 meses.
O tempo do fim se aproxima e Satanás sabe que tem pouco tempo e incita todo mundo à violência e ao caos. E estas coisas que são obra dos anjos diabólicos e dos demónios está escrito neste livro sagrado para aviso nosso de que Deus cumprirá ao pormenor a sua palavra. E por fim, o que fazer neste tempo que queremos que é o tempo do fim? A Bíblia adverte-nos dos graves problemas que estão chegando nesta geração e a única solução é estar preparados para o arrebatamento da Igreja. Pessoas salvas, regeneradas e santificadas. E para isso precisamos de buscar a Deus enquanto se pode achar e aceitar a Cristo enquanto temos vida como nosso Senhor e Salvador e pedir a Deus o seu perdão, que nos perdoará e nos remirá com o seu precioso sangue. Jesus disse estas palavras em Apocalipse 3 e verso 20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele serei e ele comigo. Jesus, através do seu Evangelho, está ministrando a cada um, querendo entrar na vida, no coração de cada qual, para os perdoar, para os salvar, para os redimir. Será você já uma pessoa salva? Creio que muitos que ouvem este programa são salvos. Mas há outros que o não são e precisam de misericórdia. Se for esse o caso e você quiser receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, enquanto tem tempo, enquanto tem vida, faça a sua decisão para Jesus hoje. Levante a sua mão ao céu, feche os seus olhos e diga comigo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu creio nas tuas palavras e creio que o teu Filho amado veio a este mundo dar a sua vida pelos pecadores para os salvar. Verteu o seu sangue para nos justificar e eu sei que sou um pecador destituído conforme a tua palavra, mas também creio que em ti há abundante perdão e graça. E pela fé, Senhor, eu peço perdão a Deus e aceito a Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. E peço a Deus que perdoe todos os meus pecados e peço a Deus que o sangue de Cristo me purifique de todo o pecado. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu te imploro em nome de Jesus, salva-me, Senhor, e serei salvo. Em nome de Jesus te agradeço esta salvação. Amém e amém. E se você fez esta oração, você é uma pessoa salva e perdoada. E agora precisa, na sua área, de procurar uma igreja evangélica onde se ministra o novo nascimento espiritual, para que seja um seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja preparado para entrar no céu, fugindo às hecatombes que vêm aí. Nós temos terminado aqui este assunto. Que o Senhor vos abençoe até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.